devocionais, e os nossos devocionais, a ideia é que eles tenham aí os seus 15 minutos, né? A gente sempre tem lutado aí, daqui a pouquinho nós temos nosso momento de comunhão aqui com coffee break. Mas nós vamos meditar então nesse mês de janeiro na ideia de mordomia. Vamos pensar um pouco sobre essa questão, né? O que é mordomia e, na verdade, como vivenciá-la em cada área das nossas vidas. Então, a cada domingo, nós vamos olhar para princípios, para cada uma das áreas das nossas vidas. Então, esta é a ideia para esse mês de janeiro, né? Um tema que é pertinente para a nossa caminhada, né? A caminhada cristã, a questão da mordomia, da boa mordomia. O Senhor, Ele nos criou com um propósito, o propósito de glorificar o seu nome. E isso se dá, entre outras maneiras, no modo como nós interagimos com tudo o que Ele tem nos dado, né? Na verdade, com tudo o que existe. Daí a importância da boa mordomia. Então, o homem ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, né? do próprio Deus. E o Senhor delegou os cuidados ali já em Gênesis, a gente está lendo, né? No Rota 88 agora, retornamos ali vendo em Gênesis, então já relembramos mais uma vez da maneira como o Senhor nos criou e também o que Ele delegou, né? E nós vemos Deus delegando para Adão, para Eva, os cuidados com o Éden. E aí a ideia então do multiplicar-se como parte também desta mordomia, né? Ali no Éden então. Não só a ideia de cuidar do jardim, mas também o multiplicar-se, né? Isso faz parte ali das ordens que Deus deu, né, para o homem e para a mulher. Então, entender que Deus é o Criador e sustentador da vida humana e nós, administradores dos interesses e bens de Deus, muda tudo. Então, pensar em mordomia, ou a gente tentar encontrar um conceito a respeito de mordomia, tem a ver com essa questão de base, é olhar para Deus como o Deus criador e dono de todas as coisas. Então, o versículo que eu queria colocar como ênfase para nós aqui, que eu quero colocar como ênfase, está lá no Salmo 24, verso 1, simples assim. No Salmo 24, no versículo 1, nós lemos: Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então não há nada sobre a face da terra que não pertença ao Senhor. E sendo assim, uma vez que nós temos que lidar, né, e interagir com as coisas que estão sobre a terra e com a própria terra, né, com o próprio planeta mesmo, logo então nós temos que lidar o tempo todo com aquilo que não nos pertence. Se tudo pertence a esse Deus Criador, então imagine, nós estamos o tempo inteiro lidando com coisas, com tudo que existe, que na verdade, no fim das contas, não nos pertence. Então nós estamos o tempo todo, né, tocando em coisas, experimentando, cuidando de coisas, cuidando de pessoas, que no fim das contas não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor. E daí entender o conceito de mordomia se faz necessário. Eu sei que essa ideia, a gente sabe, né, é o básico, nós sabemos que tudo pertence ao Senhor, mas eu estava pensando o quanto que eu interajo com todas essas coisas de uma maneira, com esta percepção aguçada no meu coração. Porque sim, é fácil, todos nós aqui sabemos, criados em igreja, já macaco velho de igreja, nós sabemos e cantamos que tudo pertence ao Senhor, mas será que eu ajo, reajo, administro as coisas com esta perspectiva, com esta verdade viva no meu coração? Porque quando esta verdade está assentada na nossa mente, tudo deve mudar.
Parece que a gente vai perdendo o direito de tratar as coisas de uma forma relaxada, né? Então talvez hoje o nosso principal desafio é sair daqui dessa manhã pensando a respeito disso. Tudo o que existe pertence ao Senhor, e eu não posso então lidar com estas coisas, com as pessoas, comigo mesmo, de qualquer jeito, de qualquer forma, de forma displicente. Então parece coisa pouca, mas é uma verdade que precisa estar enraizada no nosso coração. Aqui está presente neste versículo do Salmo 24, versículo 1. Como que saber que tudo pertence a Ele, tudo que se contém na terra, no mundo, todos os que nele habitam, como saber disso transforma a tua vida, transforma a maneira como você se relaciona com as coisas? Deve transformar drasticamente, né? Aí isso deveria nos ajudar a combater alguns dos nossos pecados, que a gente vai empurrando com a barriga, como por exemplo a preguiça, né? Porque a preguiça é a gente administrando mal algo que pertence ao Senhor, né? E por aí vai. Talvez se a gente começar a fazer uma análise mais, a gente vai encontrar tantos outros pecados que podem ser, vamos dizer assim, combatidos, tendo como base esse princípio, esta verdade estabelecida: ao Senhor pertence todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Ei, o que você tem feito com aquilo que pertence a esse Deus? Em todas as áreas. Então a ideia de mordomo, despenseiro, né? Aquele que administra. Então mordomia é o ato de se administrar alguma coisa que não nos pertence. Então, e se tudo o que existe pertence ao Senhor, então logo nós somos chamados a administrar os bens do Senhor, e nós devemos fazer isso com amor e com zelo, porque não nos pertence. Então vai desde o salário que cai na tua conta todo mês, até o teu corpo, a maneira como, se você faz exercícios físicos para cuidar deste corpo ou não, e percebe que a gente sabe que tudo é dele, mas parece que a gente vai vivendo como na verdade, não, isso aqui é meu, é a minha esposa, são os meus filhos, é o meu salário, é a minha carreira, é a minha igreja, é o meu bairro. A gente se apropria de tudo e depois a gente esquece que na verdade tudo pertence ao Senhor, e a gente vai administrando todas essas coisas de acordo com o nosso gosto pessoal, né? Então assim, não, mas é porque e aí falo por mim, né? Não, mas é porque eu não gosto muito de alface. Então, tá, mas a questão toda talvez a questão não é se eu gosto ou se eu não gosto. A questão toda é que, uma vez que este corpo pertence ao Senhor, eu preciso administrá-lo da maneira correta. Então eu vou comer legumes mesmo não gostando, né? Eu vou ter uma boa dieta mesmo não gostando. Só que é claro que é difícil tudo isso, mas eu diria que a nossa grande dificuldade está no fato de que nós esquecemos, nós sabemos, mas na verdade não está assentado no nosso coração, que no fim das contas, tudo o que existe pertence ao nosso Deus. E então o teu gosto pessoal, se você gosta ou não de fazer uma caminhada, se você gosta ou não de estudar, se você gosta ou não, não importa muito. Importa é que a gente precisa agir em obediência para ser um bom mordomo. Então vocês já sabem, né? Porque vocês, assim como eu, a gente está vivenciando o tempo inteiro essa dinâmica de dificuldades para sermos um bom mordomo, o quanto é difícil. Mas eu diria que quando esta verdade assentar verdadeiramente no nosso coração, muita coisa vai mudar. Então a gente está nesse gostinho de início de ano, né, com projetos que a gente é chamado a ter, né? Então, meditar nesta verdade de que tudo pertence ao Senhor é uma boa base para você sair daqui disposto a ter uma nova atitude diante de tudo que Deus tem colocado ao teu derredor. Porque no fim das contas, tudo, exatamente tudo, pertence ao nosso Deus. Então, entender isso transforma o modo como nós encaramos as coisas. Tudo o que existe, tudo com o qual você precisou, por exemplo, se relacionar nesta manhã, pegou ali a escova para pentear o cabelo, aquela escova pertence ao Senhor.
né? Tudo que você precisou, o pão que você comeu, a pessoa com quem você deu bom dia, é nesse nível, né? Aí vai mudando a maneira como a gente deve se relacionar com as pessoas, saber que tudo pertence ao Senhor e que, portanto, não pode ser tratado de qualquer forma por nós. Que desafio nós temos, porque, não sei vocês, mas no dia a dia, na rotina, a gente acaba mesmo tratando as coisas às vezes de uma forma corriqueira, sem valorizar, né? Até mesmo sem valorizar as pequenas coisas que no fim das contas pertencem ao Senhor, né? E aí às vezes tudo que então temos, da menor coisinha à maior, eu estou falando de coisas, é o Senhor que Ele tem nos dado. Será que a gente consegue ter um coração grato, ou a gente está numa dinâmica de comparação, de inveja, sem valorizar as coisas que Deus tem dado, né? Então a grama do vizinho é sempre mais verde, e você não está administrando bem aquilo que o Senhor tem te dado. A tendência é essa grama só secar mesmo, né? Então, o Senhor tem colocado no teu caminho, no nosso caminho, uma série de coisas e de pessoas para que você lide com cada uma dessas coisas de uma forma zelosa. Isso envolve não apenas os bens materiais que estão à sua disposição, e aí então a importância, por exemplo, né, de você saber que a sua empresa pertence ao Senhor, de você colocar ali, administrar essa empresa de acordo com os princípios bíblicos. Então, jugo desigual não pode ser uma regra ali na tua empresa, assim como para o casamento. Se a família aponta para a própria relação entre Cristo e igreja, olha a responsabilidade que você tem de administrar bem esta família, de uma maneira que seja um exemplo até do próprio evangelho para todos que te cercam. Então, mais uma vez, os princípios bíblicos ficam estabelecidos com relação a isso, né? Então, a maneira da gente... Como fazer, pastor? Mas tem tantas coisas na minha mente. Pois então, nós temos a palavra de Deus, que vai nos orientar, que vai nos dar discernimento, as diretrizes, para a gente traçar um plano. Olha eu novamente falando de plano. A dinâmica de Deus para a mudança das nossas vidas, irmãos, envolve um plano elaborado. Então, para você ser um bom administrador, você que tem empresa aqui sabe disso muito bem, você não pode fazer a coisa de qualquer jeito. Você precisa ter uma boa administração desta empresa. Então, o mesmo ocorre com todo o resto. É preciso ter um plano de ação para cuidar do corpo, para cuidar da mente, para cuidar da tua... Claro que tudo é espiritual, mas dessa dinâmica espiritual. Essa coisa de só, orem por mim, e você achar que não tem que estar engajado num plano, não é o modelo bíblico do processo de mudança para as nossas vidas, e nem do que Deus espera de nós como bons dispenseiros do que Ele tem nos dado, né? Então, claro que quando eu estou falando aqui, talvez está vindo na tua mente aí as coisas que você sabe que não estão bem administradas aí na tua vida, em cada uma das áreas, né? Ou que você tem tratado de forma displicente, até desrespeitosa, né? Então é claro que nós temos uma proporção, né? Eu não vou lidar com uma pessoa que pertence ao Senhor da mesma forma que eu lido com uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, e uma pessoa, claro que ela está no maior grau de valorização, né? Da mesma forma que eu não vou fazer, eu tenho a Phoebe, a nossa cachorrinha ali, né? Ela pertence ao Senhor, eu tenho que cuidar dela da melhor forma, mas é claro que ela é só um cachorro, então eu não vou dar valor de ser humano para o cachorro, como alguns hoje, não é de hoje, mas tem toda uma política em torno dessa ideia de valorização dos animais, que acaba distorcendo os princípios bíblicos. É claro que eu tenho que cuidar da cachorrinha, dar comida, dar banho, levar para o veterinário. Se eu falho nisso, falho. Mas o ser humano está acima de tudo isso. Então, claro que tem uma escalada, né, de prioridades, de maneira de lidar. Então, quando eu estou dizendo que tudo pertence ao Senhor, eu não estou dizendo que a gente tem que dar a mesma valorização para todas as coisas. Mas com cada coisa no seu devido quadradinho ali, a gente precisa ter excelência com cada uma daquelas coisas, né? Então, que o Senhor nos capacite a discernir, e aí a palavra de Deus mais uma vez vem, né? Como lidar com cada uma das coisas que Ele tem nos dado, né? Então, o mordomo fiel,
ele não negocia com Deus, né? Ele simplesmente entende, tudo pertence a Ele, se está ao meu alcance, se eu estou tendo que me relacionar com o que eu estou tendo que me relacionar, então eu tenho que fazer isso de uma maneira que glorifique a Deus. E eu diria que, com a ênfase que eu estou dando hoje aqui, né? Que a maneira de nós glorificarmos a Deus é reconhecermos que tudo pertence a Ele, e já que pertence a Ele e está ao meu alcance, eu não posso tratar de qualquer jeito. Eu vou prestar contas daquilo que pertence a Ele. E aí a gente poderia até, vamos dizer assim, subjetivar mais essa questão. Quem são os incrédulos que estão ao teu derredor, que o Senhor tem permitido que passem pelo teu dia a dia? Então, será que Deus tem um propósito para você administrar a missão que Ele te deu como igreja, de proclamar o Evangelho, de ser diligente, né? Então a gente poderia, né, também subjetivar um pouco isso, mas é que eu queria só alertar a todos nós, tudo o que existe pertence a Ele, e Ele tem um propósito, né? Então, Deus responde a Jó, lá no capítulo 41, verso 11, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Mais uma vez, para destacar esta verdade que nós sabemos, mas que estou convencido que quando eu olho para a minha vida ainda falta assentar cada vez mais, quando eu olho com a maneira como eu lido com as coisas que Deus tem me dado, né? Parece que eu vou lidando de forma displicente e relaxada, porque no fim das contas me falta consciência de saber que pertence a Deus e não a mim, né? O rei Davi, diante ali das contribuições para a construção do templo, lá em 1 Crônicas 29, 10 a 14, ele diz assim, ele ora assim, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então aqui Davi está reconhecendo, né, que as ofertas que eles deram para a construção do templo, no fim das contas, tudo que a gente está dando, na verdade vem de ti, porque tudo pertence a ti, todas as riquezas, tudo que existe. Então se a gente está podendo dar alguma coisa aqui agora, na verdade a gente está dando daquilo que já é teu, né? É como o pai que compra, aquele exemplo que uma vez a gente já falou aqui, né? O pai que compra o presente de Natal para o filho entregar, né? Ele comprou com o seu próprio dinheiro e o filho entrega sorridente o presente de Natal, e o pai, muito alegre, abre de forma curiosa o presente e fala, obrigado meu filho, né? O filho que está dando, mas o pai que pagou. Então um pouco a nossa relação com Deus imita um pouco essa ideia, né? Em 1 Coríntios 4, 7, pois quem é que te faz sobressair, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? E lá estamos nós, se passamos num concurso, batendo no peito, como eu sou inteligente, né? Se ganhamos uma causa, como eu tenho experiência. Se ganhamos uma promoção, lá estamos nós, pegando para nós os méritos, né? Mas tudo é dele. Então o mordomo fiel, ele sabe a procedência de tudo que possui, ou seja, se possui alguma coisa, é porque Deus lhe concedeu, e nós temos que ter um coração grato. Assim então, sua atitude em tudo o que faz é sempre de gratidão, e de adoração ao Senhor, por tudo o que Ele tem feito. Então veja a profundidade desta verdade, irmãos. Ser mordomo do Senhor é ser administrador das coisas que Ele coloca em nossas mãos. É cuidar e fazer desenvolver aquilo que Ele nos dá, né? E não apenas isso, nós haveremos de prestar contas de tudo ao Senhor.
de tudo. Então que essa verdade, ela nos impulsione a uma nova atitude diante de tudo e de todos. Eu estou convencido que se nós sairmos daqui convencidos de que tudo é dele, então que nós não podemos tratar as coisas de qualquer jeito, porque tudo é dele, então tudo se transforma. Tudo há de se transformar a partir de agora, quando a gente levantar dessa cadeira aqui e começar a se relacionar na hora de tomar o nosso coffee break aqui. Mas no decorrer dessa semana, no decorrer deste ano, veja a postura e faz uma retrospectiva de 2023, como foi como você lidou com as coisas que Deus te deu. E isso envolve o seu corpo, isso envolve tudo o que você acha que é seu, mas na verdade pertence ao Senhor. Tenho certeza que nós temos motivos para nos arrependermos, mas que bom que temos também esperança, porque o Senhor vai operando em nós o querer e o efetuar, né, de acordo com a sua boa vontade. Então que o Senhor nos capacite a olhar para a vida com esse olhar de humildade, tudo é dele. Então reconheça isso, renove a sua mente com essa verdade e passe a ter uma nova postura, uma nova maneira de lidar com tudo que te cerca e que te foi confiado. Isso envolve coisas, pessoas, isso envolve todo o teu ser. Então tudo isso é muito sutil. Geralmente, né, os nossos gostos pessoais, eles são colocados em primeiro lugar diante dessa questão da mordomia. Mas nós precisamos perguntar, o que o Senhor deseja sobre esta área? Sobre isso que Ele tem colocado nas minhas mãos, sobre o meu corpo. O que o Senhor deseja? O que o dono de todas as coisas deseja? E não o que você acha, ou qual que é o teu gosto sobre determinada coisa. E a partir disso, então, agir para que esse propósito seja estabelecido em cada área das nossas vidas. Isso há de mudar tudo. Então, Gênesis 1, Gênesis 2, tem um ótimo princípio de base para nós pensarmos a questão da mordomia, para nós pensarmos sobre o conceito do que é mordomia, do que é ser um bom mordomo. O Senhor criou tudo, do nada, tudo pertence a Ele, nós somos administradores, então vamos mudar a maneira como nós nos relacionamos com aquilo que Deus tem nos dado. Oremos. Bondoso Deus, queremos agradecer por Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela maneira como o Senhor nos formou. Ó Deus, queremos apenas reconhecer isso. O Senhor é dono de todas as coisas. Que esta verdade inunde o nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo segurança, nos trazendo uma nova perspectiva sobre como devemos nos relacionar com tudo e com todos. Tudo pertence ao Senhor e nós não temos o direito de lidarmos e fazermos o que bem entendemos de acordo com os nossos gostos pessoais. Nos perdoe por isso, Senhor, e nos ajude a nos levantarmos aqui agora, a partir de já, com esta visão e com esta verdade impulsionando o nosso coração. Por favor, Senhor, nos transforme. E assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então agora nós temos o nosso tempo de